E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está por trás de cada minuto que a gente já passou numa sala de aula. São as grandes ideias, muitas vezes invisíveis, que definem como um professor ensina, como uma prova é feita e o que de fato a gente aprende na escola aqui no Brasil. Pensa aí na sua época de colégio. Aposto que você teve aquele professor super rígido, né? E no ano seguinte, um que era quase um parceiro que adorava um debate. Já parou para pensar por que tem escola que só fala em vestibular e outra que o foco é em projeto em grupo? Então, nada disso acontece por acaso. Pois é, cada método, cada tipo de avaliação, até o jeito que as carteiras são organizadas na sala, tudo isso vem de uma filosofia, de uma teoria pedagógica que tenta responder uma pergunta gigantesca. Afinal, para que serve a escola? Então, bora fundo nisso. Olha, aqui no Brasil, a gente pode organizar todo esse pensamento em dois grandes guarda-chuvas. De um lado, a gente tem a visão liberal, que acredita que a função da escola é preparar a pessoa para o mundo como ele já é, para ela se adaptar. Do outro lado, a visão progressista, que enxerga a escola como um lugar para a gente analisar o mundo e, quem sabe, transformá-lo. A grande questão é essa: adaptar ou transformar. Ok, vamos começar olhando para esse primeiro lado, a visão liberal. E aqui dentro tem várias correntes diferentes, mas todas elas, no fim do dia, compartilham um objetivo: formar pessoas que se encaixem e sejam produtivas dentro da estrutura social que já existe. A escola, nesse caso, é vista como um instrumento para manter a ordem social. E a primeira parada aqui é a mais clássica de todas, né? A pedagogia tradicional. É aquela imagem que todo mundo tem na cabeça. O professor lá na frente, como dono de todo o saber, e os alunos em silêncio, enfileirados, só recebendo e decorando. O foco total é no conteúdo, e o método é a repetição para disciplinar o raciocínio. A escola seria o remédio para a ignorância e o professor é a autoridade máxima. Ponto. Mas é claro que o pensamento liberal não ficou parado aí. Como uma resposta a esse modelo tão rígido, outras ideias foram surgindo. O foco, que era 100% no professor, de repente pulou para o aluno, no que a gente chama de escola renovada. E depois, em outro momento, o foco mudou de novo e foi para o sistema, para o método, com a pedagogia tecnicista. É como se o holofote fosse mudando de lugar no palco. Essa escola renovada foi uma baita de uma revolução. A ideia era virar a sala de aula de cabeça para baixo. O aluno deixa de ser um receptáculo passivo e se torna o protagonista. Ele aprende fazendo. Na prática, o professor sai daquele pedestal e vira um guia, um facilitador. E a escola? Bom, ela precisa ser um lugar cheio de estímulos, com laboratórios, bibliotecas, onde o lema principal é um só: aprender a aprender. E se você acha isso radical, teve uma vertente dentro dessa renovação que foi ainda mais longe, a não diretiva. Pensa assim, a preocupação maior aqui não é a matéria em si, mas o bem-estar psicológico do aluno. O professor se torna quase um terapeuta, um especialista em relações humanas. E as provas são trocadas pela autoavaliação. O objetivo final é a formação da pessoa, a mudança de dentro para fora. E aí a gente chega na tecnicista. Essa aqui se inspira totalmente na lógica da indústria. Eficiência e produtividade são as palavras de ordem. A escola é pensada para ser objetiva, quase uma linha de montagem. E o mais curioso é que aqui nem o professor e nem o aluno são os protagonistas. Os dois são só executores de um plano criado lá em cima, por especialistas. O objetivo? Formar mão de obra qualificada para o mercado de um jeito supostamente neutro. Então, para a gente resumir essa visão liberal, dá para ver que é um pêndulo, né? Na tradicional, o foco está no conteúdo. Na renovada, o foco vai para o aluno. E na tecnicista, ele muda de novo, vai para o método, para o sistema. O ponto crucial é esse. A dinâmica de poder e o centro do processo mudam totalmente, mas o objetivo final de todas elas é o mesmo: a manutenção da sociedade do jeito que ela está. Certo. Agora vamos virar a chave completamente. Se a visão liberal quer preparar o aluno para o mundo como ele é, a visão progressista parte de um princípio exatamente oposto. Para essa galera, a educação é sim uma ferramenta política. É um caminho para a conscientização e para a transformação da sociedade. E para entender essa visão é impossível não falar de Paulo Freire, que é a grande inspiração da pedagogia libertadora. Para ele, essa ideia de só depositar um conhecimento pronto na cabeça do aluno, um conhecimento que não tem nada a ver com a vida dele, é uma forma de opressão. É uma invasão cultural. A educação de verdade precisa partir da realidade de quem aprende. E como isso rola na prática? Na pedagogia libertadora, a educação acontece no diálogo. A hierarquia entre professor e aluno se dissolve. Os dois aprendem juntos. E o conteúdo? Não vem de um livro didático.
ele nasce dos temas geradores, ou seja, dos problemas e das questões da vida real daquelas pessoas. Aqui, o objetivo não é passar de ano, é tomar consciência da própria realidade para poder transformá-la. E se a libertadora já parece revolucionária, a pedagogia libertária vai ainda mais longe. Ela defende a autogestão na veia. O grupo, alunos e professores, decide tudo em conjunto. O que estudar, como estudar, as regras do lugar. A ideia é criar um ambiente totalmente livre de repressão para formar indivíduos que sejam, bom, verdadeiramente livres. Mas como tudo na vida, uma ideia gera uma reação. Lá pelo fim dos anos 70 surgiu a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Ela concorda com o objetivo de transformar a sociedade, mas discorda do método. Para esses pensadores, não adianta só valorizar o saber popular. Eles argumentam que para as classes populares conseguirem lutar por seus interesses, elas precisam dominar também o conhecimento historicamente acumulado, a ciência, a arte, a filosofia. A proposta aqui é fantástica. É construir uma ponte. O professor se torna um mediador, que conecta o conhecimento formal, o saber elaborado, com a vida real do aluno. E com isso, uma aula de história ou de biologia deixa de ser só matéria para a prova. Ela se torna uma ferramenta para o aluno conseguir ler o mundo de forma mais crítica e, a partir daí, agir sobre ele. Ufa! A gente viajou por um monte de ideias que movem a educação brasileira, da mais tradicional até a mais libertária. Mas depois de tudo isso, a gente fica com aquela pergunta, né? Tá, e agora? Qual é o caminho certo? Então, qual é a resposta? A verdade é que não existe um modelo certo. Cada uma dessas teorias que a gente viu oferece uma resposta diferente para aquela nossa pergunta lá do começo. Para que serve a escola? O objetivo é preparar a gente para o mundo como ele é ou dar as ferramentas para a gente poder mudar esse mundo? E essa reflexão final eu deixo com você. A escola que a gente quer para o futuro deve focar em quê? Em preparar para o mercado, em formar cidadãos críticos ou em libertar o potencial de cada um? A resposta que a gente der para isso, como sociedade, não define só a escola dos nossos filhos, define o tipo de Brasil que a gente está construindo agora. Obrigado pela companhia e até a próxima.